Muito bem, senhores. Bem-vindos para a apresentação do último capítulo do Poder e a Glória do Graham Greene. Eu sou Evandro Santana e o senhor está no canal Um Louco Cheio de Lúcidos Intervalos. Pois bem, estamos na quarta e última parte com apenas um capítulo e eu gostaria de fazer algumas pontuações. A primeira delas é que há três cenas praticamente acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos no processo de paredão do padre da aguardente. O Graham Greene se refere a ele, o padre Whisky. Ao mesmo tempo que voltamos ao senhor Tent, o dentista lá do início, na sua poltrona de tratamento dentário está totalmente passivo o chefe de polícia. Não confunda o chefe de polícia com o tenente. Ao mesmo tempo, e tem uma outra cena que é a mulher lendo o processo de fuzilamento do Juan, aquele personagem que eu disse lá no início, que é o mesmo personagem José Chances, a criança fuzilada lá no México da Cristiada, certo? Vamos contextualizar. Nesse capítulo, logo no início, temos o chefe de polícia fazendo o tratamento dentário. Lembram que lá no começo ele está sofrendo de dor de dente? O Tente fala para ele assim, olha, nunca vi dentes tão precários quanto ao do senhor, apenas uma vez. E ele faz alusão ao padre da aguardente que ele conheceu lá no início. Falta o dente canino, e os da frente estão cariados. Nós temos o mestiço, que de alguma forma nós temos só os dois caninos. E aqui está acontecendo uma cena importante, que quando tem todo um alvoroço lá, o padre está indo para o paredão, o senhor Tente, o dentista, abandona o capitão na poltrona e corre até a janela e percebe que o padre, ele conhece o padre. E ele fica aflito, dá náusea, começa a passar mal, lembra que teve uma intimidade com o padre e naquele momento ele desiste de manter-se no México e ir embora definitivamente. Só que no exato momento em que o padre está lá convulsionando, ao mesmo tempo, o chefe de polícia está entrando ar no dente e ele está padecendo de dor. Aqui eu faço uma inferência. Lembram quando o padre pergunta ao tenente se demorava muito o processo de morte por fuzilamento? E o tenente responde apenas um segundo. E o padre, em silêncio, questiona: quanto dura um segundo de sofrimento? E ali tem uma relação. Ao mesmo tempo em que o padre está agonizando em sua morte, o chefe de polícia sofre uma profunda dor de dente porque está sem a obturação. Esse é um ponto. O segundo ponto nesta mesma cena é uma outra inferência que eu trago aqui, é só mais para um acréscimo, digamos assim, é um bônus. E eu não sei se o Greene fez isso de propósito, mas eu acho importante comentarmos. Existe
uma obra chamada El Descendimento, creio que assim pronuncia, do Roger van der Weyden, em que estão tirando Cristo da cruz e logo ali, abaixo da mão de Nossa Senhora, que está desfalecendo junto com Cristo, tem a caveira que remete ao mito de Adão. Mito aqui, gente, não é mentira, tá? Mas um símbolo unificador ou performático do pecado. Então tá ali a caveira de Adão e no centro da arcada dentada está faltando um dente. Acontece que tem um grande historiador de arte chamado Marco Bonsangle, em que ele tem duas teses. Uma chama O Mal na Boca, uma longa história de iconografia desconhecida, e 10 anos depois ele vai publicar O Dente de Michelangelo. É uma historiografia nova e ele vai defender que na antiguidade existia e ainda existe uma anomalia, uma patologia rara chamada Mesiodens, que é uma espécie de um dente intrusivo no centro ali da arcada dentada. E a presença desse outro dente acaba deteriorando, adoecendo os outros dentes, e ele defende aqui nesta tese que ali há a presença do mal, ou a presença demoníaca no mundo cristão. Ele vai trazer alguns desenhos do Michelangelo. Ali, no centro do dente, tem um problema que representa a presença do mal. E o padre tem esta deficiência, essa cárie nos dentes da frente e falta um canino. Já o mestiço só tem os 2 caninos, que é a representação, segundo Bonsangle, que é no leão, vou colocar aqui a gárgula do leão, que representa o mal. Lembra daquela passagem bíblica em que o demônio é como o leão que fica ali vigiando na espreita para pegar? Então é isso. E o que é que isso tem a ver? Por que eu resolvi colocar isso aqui? Porque quando o senhor Tente está conversando com o chefe de polícia, ele diz assim: os dentes dessa pessoa que não era meu cliente eram muito ruins. Eu espero que ele tenha passado por um processo de que alguém tenha os curado nesta vida. Tanto que o chefe de cozinha fala, chefe de polícia fala assim: neste mundo, todo mal tem cura, nem que seja através da bala. Este é o primeiro ponto. Quero trazer aqui essa simbologia. Até que o próprio Bonsangle vai dizer que existe a presença do Mesiodens na boca da Pietà no Vaticano. E aí ele começa a se perguntar o porquê há esse sinal da presença do mal na boca do Cristo. E ele sai com a única explicação. Só pode ser pelo fato de que Cristo é o homem que se apossou do mal no mundo para salvar a humanidade. Fica aí a primeira chave assim que eu resolvi acrescentar aqui. Passando para a cena do
O padre sendo fuzilado, junto com ele, nós temos a mulher finalizando a leitura do menino. Tá questionando ali, né? A mãe, se aquele homem era santo, se ele é santo e tal. E acontece que a mãe conta a história, fala que pode sim, talvez possa ser o santo o padre sim. E a coisa vai desenrolando. Lembrando que é a mesma história do Juan, contando no livro. E o menino acaba que no final o menino se compadece da figura do padre que está sendo fuzilado. E aí o menino, depois do fuzilamento, sai num processo todo apequenado, olha pela grade e encontra o tenente também cabisbaixo. E o menino olha pro tenente, olha também para o revólver do tenente, e o tenente lembra que talvez pudera ser aquele mesmo menino que lá no início pegou a arma dele e ficou fazendo firula, né? Só que desta vez o menino, compadecido da morte do padre, acaba cuspindo no tenente e a cusparada cai na empunhadura do seu revólver. É uma cena muito bonita. E então o menino vai dormir naquela situação melancólica e ele tem um sonho, como se o padre não tivesse morrido, se tivesse alguma salvação. Então ele acorda com alguém batendo na porta. Ele vai achando que é o pai, e quando ele abre a porta é um senhor com uma válise. Então esse estranho diz que vem em busca da sua mãe em nome de uma carta de recomendação de um amigo dela. E o menino fecha a porta. Então esse estranho enfia o pé entre a porta e diz: olha, eu sou o padre. Antes mesmo do padre falar seu nome, o menino escancara a porta, ajoelha e beija as mãos do padre. Assim finaliza a obra. Ou seja, a aparição de um novo padre numa cidade ou num país onde se acreditava que o último padre fora fuzilado, é claro que é símbolo da esperança de um projeto de salvação. Este é o fim do livro O Poder e a Glória, do Graham Greene. Então, daremos continuidade na sequência da lista com o segundo volume de Evelyn Waugh, Reviver o Passado em Brideshead. Que Deus abençoe a todos e até o segundo volume.